A taxa Selic acaba de ser cortada mais uma vez e já tem gente aí da turma dos mais conservadores chorando no banho porque não consegue mais ganhar 1% na renda fixa. Onde investir com esse cenário? Será que ainda existe a possibilidade de ganhar 1% líquido ao mês ou mais de 1% líquido ao mês? A taxa Selic já não paga isso há um bom tempo e agora essa rentabilidade já está bem baixa, a gente já vai calcular isso aqui nesse vídeo. Aliás, eu também vou falar aqui sobre opções que rendem os maiores juros, como investir, quanto rende, quanto investir, quais as alternativas, enfim, mais um vídeo completo aqui para você e bem resumido numa linguagem simples. A única coisa que eu peço para você em troca é o seu like, ele não custa nada, fica aqui no botãozinho que tá aparecendo aqui embaixo para você, esse mesmo que você olhou, já clica nele aí e deixa o seu like nesse vídeo. E caso você esteja chegando aqui no canal através desse vídeo, já aproveita também para garantir a sua inscrição e ativar o sino das notificações, que também fica aí perto. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal, eu falo sobre investimentos e tem muito vídeo toda semana, tenho soltado aqui uns 4 ou 5 vídeos por semana. E o conteúdo é simplesmente conteúdo que bota dinheiro no seu bolso, então eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, dito isso, taxa Selic em 10,75% ao ano, o que significa que o CDI rende 10,65% ao ano, ele fica sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic meta, o que faz com que o investimento rendendo 100% do CDI chegue a apenas 0,72% líquidos, descontando aí mais ou menos uns 15% de IR. Seguindo na mesma linha, hoje nem com 120% do CDI você consegue 1% líquido. Isso porque 120% do CDI equivale a aproximadamente 0,86% ao mês. E a tendência? Bom, a tendência mostra que isso só piora, porque provavelmente ao final de 2024 a taxa Selic deverá estar em 9% ou até menos do que isso, conforme você pode ver aí em algumas matérias nas projeções para 2024. E a notícia também não é positiva para 2025 em termos de rentabilidade da Selic, porque ela também deve permanecer caindo ao longo de 2025. Ou seja, se já está com uma rentabilidade bem inferior agora, fica tranquilo porque ela vai piorar. Bom, é comum falar que as alternativas, quando as coisas começam a render muito menos na renda fixa, é a própria renda variável. Mas eu quero trazer aqui uma outra alternativa dentro da própria renda fixa para você. Será que existe alguma coisa que está pagando hoje mais de 1% ao mês líquidos? Bom, para entender isso eu quero te levar a uma breve reflexão do que acontece no mercado quando a taxa de juros, a taxa básica, a famosa Selic, começa a cair para níveis bem inferiores àqueles que estavam sendo praticados, por exemplo, um ano atrás. As taxas de juros gerais para empréstimos e financiamentos caem, o que significa que o financiamento mais famoso aqui do Brasil, que é o financiamento imobiliário, também começa a ter suas taxas reduzidas. Isso impulsiona o mercado, faz com que o mercado se aqueça, porque com taxas menores, pagando menos numa parcela, por exemplo, mais pessoas estarão dispostas, estarão procurando a compra do seu imóvel. E isso automaticamente nos leva para outra ponta. Se vendem mais imóveis em tempos de juros mais baixos, as construtoras que constroem esses imóveis, como os apartamentos e casas, acabam surfando essa onda, expandindo e lucrando muito mais, com uma velocidade de vendas muito mais rápida. E por óbvio, as construtoras que mais crescem nesse ciclo de alta do mercado são justamente aquelas construtoras que conseguem lançar mais projetos. Só que a maioria delas passa pela mesma questão, elas precisam de caixa para poder desenvolver os imóveis, né? Construir os empreendimentos para posteriormente vender, porque o lucro delas está lá no final. No começo elas só botam dinheiro, então elas arrumam formas de captar, que podem ser via financiamentos, via investidores ou via crowdfunding imobiliário, que é também uma forma de captar dinheiro de investidores. Só que em vez de pegar dinheiro lá de um investidor só ou dois investidores que vão entrar com 2 milhões, 3 milhões cada um, o que torna isso também inacessível para a maior parte dos investidores, o crowdfunding imobiliário é uma forma deles captarem isso de maneira muito rápida com pequenos investimentos de cada um dos investidores, como por exemplo esse que eu vou apresentar aqui para você, investimentos com a partir de R$500. E essa é uma modalidade que você entra como investidor e recebe via renda fixa, ou seja, o seu capital é remunerado com juros, não de CDI, mas CDI mais 6%, mais 6,5%, o que leva ao retorno desse tipo de investimento não a 1% líquido, mas a 1,2% líquido, uma distância bem considerável do CDI atual. Essa é uma modalidade de renda fixa que eu já invisto desde 2017, portanto são 7 anos e 7 anos muito bons em termos de retorno, em especial desde 2021, que é quando eu comecei a investir através da Inco, que é uma plataforma de distribuição desses investimentos. Ou seja, é um aplicativo onde você encontra uma prateleira desses investimentos em crowdfunding imobiliário para você escolher lá em quais você quer investir e quanto, e você consegue também através dela diversificar entre várias empresas diferentes
e vários projetos diferentes para dessa maneira mitigar o risco. Lá, por exemplo, você vai encontrar opções que vão pagar de 15% a 18% mesmo que a Selic continue caindo. No aplicativo você também vai encontrar todas as informações sobre os projetos, sobre as empresas, para que você consiga analisar se faz sentido investir naquele projeto em específico ou não. Como eu falei anteriormente, não precisa de um capital muito alto para investir, com múltiplos de R$500 você consegue investir, e a minha recomendação é sempre que, se você tem, por exemplo, R$10.000 para investir nessa modalidade, você reparta em 20 projetos com R$500 em cada um, porque dessa maneira você está mitigando o risco, ou seja, você está diminuindo o seu risco, para que caso, por exemplo, um desses projetos atrase o pagamento, ainda assim você tem uma rentabilidade interessante e bem acima da renda fixa tradicional. Eu já vou falar inclusive dos riscos, dos prazos e dos tipos de investimento que você encontra lá dentro em termos de modalidade. Só antes eu quero lembrar aqui que o link para você baixar a Inco, caso você se interesse por esse tipo de investimento, está aqui na descrição, eu vou deixar também no comentário fixado. E se você inserir o cupom David Guedes, esse que está aparecendo na tela aqui para você, cuida com a escrita porque tem pegadinha aí no meio, o David do meu nome tem 3 Is, mas digitando esse cupom lá no respectivo campo, você garante 1% de cashback no seu primeiro investimento. Não esquece desse detalhe para não deixar dinheiro na mesa. Vamos lá falar das modalidades que você encontra dentro da plataforma da Inco, dentro do aplicativo, que é bem intuitivo, diga-se de passagem. Bom, você vai encontrar lá novos projetos toda semana. Geralmente tem 2 ou 3 projetos por semana, tem semana que sai até mais do que isso. E você vai encontrar lá uma classificação de risco que vai de A até E. Eu particularmente costumo investir principalmente nos A e B e vez ou outra nos de classificação C. D e E eu acabo não investindo. Eu recomendo também que você faça o mesmo, porque dessa maneira você vai ficar nos projetos um pouco mais conservadores ali dentro da plataforma, que já pagam muito bem. Sobre os prazos desse tipo de investimento também é algo bem interessante, porque você não precisa deixar o dinheiro preso lá por muito tempo. Os prazos vão lá de 12 meses, 24 meses, 36 meses, geralmente é o máximo que chegam os projetos. 40 meses eu acho que foi o máximo que eu já vi até hoje. Ou seja, o seu capital mais juros voltam de maneira muito rápida. Eles podem voltar de maneira até mais rápida do que isso, né, quando você recebe lá tudo no final, porque existem 3 modalidades lá dentro basicamente. Existe a modalidade Bullet, que é justamente essa que você recebe no final. Então, por exemplo, você vai investir hoje R$1.000 num projeto para 24 meses, e tem lá a modalidade Bullet, significa que você vai receber lá, por exemplo, R$1.300, supondo que seja um capital mais juros, depois dos 24 meses. Ou seja, completaram os 24 meses, você recebe todo esse valor em conta. Só que existem outras 2 modalidades, que são as de parcelas amortizadas e juros mensais. Na modalidade de parcelas amortizadas, você vai receber não necessariamente todos os meses, né? Pode ser, por exemplo, trimestral, mas de tempos em tempos você vai receber uma parcela que inclui juros mais amortização, ou seja, mais parte do principal, aquele valor que você colocou inicialmente. E aí você vai recebendo ao longo do período em que investiu, por exemplo, se foi 36 meses, você vai receber a cada 3 meses uma parcela daquilo que foi o seu capital inicial mais juros, e findando lá os 36 meses você recebe a última parcela. E por fim, na modalidade de juros mensais, você recebe todos os meses os juros da aplicação que você fez. E por fim, eu quero dizer 2 coisas aqui. Primeiro, o investimento é de fato muito bom, muito rentável. Só que, por exemplo, lá da minha carteira de renda fixa, eu utilizo aproximadamente 20, 25% para essa modalidade. O resto está em outras opções de renda fixa, como o próprio Tesouro Direto. Segundo, se você não tem nem reserva de emergência formada ainda, eu recomendo que você dê um passo atrás, forme primeiro sua reserva de emergência, comece a investir, invista em outras opções e use a Inco para diversificação e não como investimento principal. Não cometa esse erro. Agora sim, para quem diversifica com inteligência, vale muito a pena, faz bastante sentido, principalmente pelo retorno que gera a longo prazo para quem diversifica também dentro da plataforma. Dito isso, sem mais, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu já vou deixar a recomendação desse outro vídeo aqui para você assistir na sequência, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.